Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aqui essa rodada de quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025. Separei para vocês 10 jogos nessa rodada, tá galera? 10 jogos aí pra gente analisar juntos. Vamos ter aí Liga Europa, Conference League, Libertadores, entre outros jogos, né? Uma rodada boa. E no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto, bilhete de alavancagem e também um bingo, né? Já que nossos vídeos aí tem batido aí 500 likes ou mais, né? Então, como forma de gratidão aí, eu vou estar deixando o bingo também nessa rodada de quinta-feira, tá? E vamos buscar aí mais 500 likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês, tá? Já vai deixando seu like aí para fortalecer aqui o trabalho do Bet Green e também para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Quanto mais like o vídeo tem, mais o YouTube entende que o conteúdo está sendo útil e assim ele vai entregar para mais pessoas aqui dentro do YouTube, tá show, galera? E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal. Para maiores informações sobre o grupo VIP, galera, corre lá e me chama no WhatsApp, tá? O número tá aí na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, quer informações, quer saber como funciona, me chama lá que eu vou responder o mais rápido possível, tá show? E vamos lá, nessa rodada aqui a gente vai ter esse jogo, galera. Liga Europa, fase da Liga, né? Vamos ter bastante jogos da Liga Europa, por sinal, que eu separei. Vamos ter também Conference League, né? Liga Conferência, fase da Liga. Copa Sul-Americana e Copa Libertadores, né? Esses aqui são os 4 campeonatos que a gente vai estar trabalhando aí nessa rodada de quinta-feira. Primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, Liga Europa, fase da Liga, a gente vai ter aqui a terceira rodada, né? E vamos ter aqui o Fenerbahçe da Turquia, jogando em casa, diante de sua torcida, contra o Stuttgart da Alemanha. 1h45 da tarde esse jogo. Vamos dar uma olhada na classificação para ver a situação de cada equipe, né? A gente vai ver aí as duas equipes lá no meio da tabela para baixo. O Fenerbahçe aí, uma vitória e uma derrota, mesma coisa aqui para o Stuttgart, né? O Fenerbahçe que na estreia acabou perdendo para o Dinamo Zagreb 3-1 e no último jogo contra o Nice venceu por 2-1, né? Então somou 3 pontos aí em 20º lugar. Em 23º lugar tem o Stuttgart, que também iniciou mais ou menos assim, né? Só que a diferença é que venceu na estreia, né? O Celta de Vigo por 2-1 e no último jogo foi surpreendido aí e perdeu para o Basel 2-0, né? Então duas equipes que precisam mais do que nunca dessa vitória para poder subir na tabela, né? E quem sabe garantir aí a vaga direto para as oitavas, né? Lembrando que do primeiro ao oitavo já garante vaga nas oitavas, enquanto do nono até o 24º garante vaga nos 16avos, né? Que é aquela fase antes das oitavas, né? Então, jogo importante para as duas equipes. Nos últimos 5 jogos aí do Fenerbahçe, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos aqui do Stuttgart, 4 vitórias e 1 derrota. Confronto direto não tem nenhum jogo, e a gente vai dar uma olhada aqui nas odds, né, para as equipes vencerem, que é importante, né, 2,35 para o Fenerbahçe e 2,80 para o Stuttgart. Aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando, que pela minha análise é bem forte para bater, é o ambos marcam, tá, galera? Acredito que vai bater gol das duas equipes, né? Ambos marcam aí nossa primeira opção. E uma segunda opção aqui seria o mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa, 3-2 para o Fenerbahçe. Acredito que vai ser um jogo aberto aí com muitos gols. Agora o próximo jogo aqui da Liga Europa, fase da Liga, a gente vai ter aqui o time do Feyenoord jogando na Holanda, né, jogando em casa, contra o Panathinaikos da Grécia. 1h45 da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, galera. A gente vai ver o Panathinaikos, que é o visitante, né, tá aqui em 12º lugar. Venceu na estreia fora de casa o Young Boys 4-1 e depois foi surpreendido em casa por Eagles, onde perdeu por 2-1, isso jogando na Grécia, tá? Já o time aqui do Feyenoord, 2 jogos e 2 derrotas, né? Então, assim, precisa mais do que nunca dessa vitória, né? A gente vai ver que na estreia perdeu pro Braga 1-0 e no último jogo foi surpreendido em casa contra o Aston Villa, onde acabou perdendo por 2-0, né? Então, o Feyenoord sem nenhum ponto, zerado até o momento, então precisa vencer para manter viva a esperança de classificação. A gente vai ver que o Feyenoord, que é, por sinal, líder do campeonato holandês, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas, nessas 2 derrotas aí na Liga Europa. Já o Panathinaikos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota aí nesses últimos 5 jogos. Confronto direto teve jogo amistoso e também na Champions lá de 1984, que eu nem sonhava em nascer, e o Panathinaikos venceu 2 vezes e empatou 1, tá? Isso aqui só por curiosidade mesmo, tá, galera? Porque não serve de estatística, especialmente pelo tempo, né? As duas equipes aí totalmente diferentes, elencos diferentes aí do que o último confronto, por exemplo, né? Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, tá? Acredito que o Feyenoord vai vencer sua primeira partida aí na Liga Europa, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Feyenoord. Agora vamos para o próximo jogo aqui, vamos ter o Lyon da França jogando em casa diante de sua torcida contra o Basel
A equipe aí que vai tentar buscar mais uma vitória, né? Esse jogo aí válido pela terceira rodada, 1h45 da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai ver aqui, galera, o Lyon, 2 jogos e 2 vitórias, 100%, né? Na estreia venceu fora de casa o Trash, jogando lá na Holanda por 1-0, e no último jogo em casa contra o Red Bull Salzburg venceu por 2-0. Já o time do Basel é uma equipe que perdeu na estreia por 2-1 para o Freiburg, e no último jogo venceu o Stuttgart em casa por 2-0. No confronto aqui, galera, os últimos 5 jogos do Lyon, contando aí jogos do Campeonato Francês e Liga Europa, a equipe conquistou 3 vitórias e 2 derrotas, né? Vem de 2 derrotas seguidas no Campeonato Francês Ligue 1, por sinal, né? Já o time aqui, o Basel, né, na Suíça, aí, jogando seu campeonato e a Liga Europa, conquistou 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto não tem nenhum jogo, e se a gente for ver aqui as odds aqui, que é importante, né, para esse confronto, tá pagando 1,57 pro Lyon e 5,20 pro Basel vencer. Então, assim, tem um favoritismo aqui, isso fazendo aqui a comparação das odds, né, as casas estão acreditando aqui no favoritismo do Lyon para vencer. Na minha opinião, um jogo bom para ambos marcam, tá? Essa equipe do Basel aí não é boba, e a gente vai pegar aqui a primeira opção, a dica ambos marcam, e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Lyon. Agora o próximo jogo aqui a gente tem a Roma jogando em casa, né? Roma da Itália jogando diante de sua torcida contra o Viktoria Pilsen. Esse jogo que acontece 4 horas da tarde. Na classificação a gente vai ver aqui, galera, o time da Roma até o momento uma vitória e uma derrota, né? Na estreia venceu o Nice 2-1 e no último jogo perdeu para o Lille por 1-0. Já o time do Viktoria Pilsen na estreia empatou fora de casa contra o Ferencváros 1-1 e no último jogo contra o Malmö venceu por 3-0. Os últimos 5 jogos de cada equipe, a Roma 3 vitórias e 2 derrotas, e o Viktoria Pilsen, né, contando aí campeonato da República Tcheca e Liga Europa, conquistou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto teve jogos, né, amistosos, Liga Europa e Champions, e aqui a gente vai ver que a Roma venceu 2 vezes, Viktoria Pilsen venceu 1 e teve 2 empates. Então um jogo muito bom para gols, né, galera? A primeira opção que a gente pode estar pegando aqui é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para Roma, talvez um 2-1. Agora o próximo jogo da Liga Europa, a gente vai ter aqui o Freiburg jogando em casa, na Alemanha, contra o Trash, né, equipe da Holanda. 4 horas da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, galera, a gente vai ver o Freiburg em 10º lugar, 1 vitória e 1 empate, né, na estreia venceu o Basel 2-1 e no último jogo empatou fora de casa contra o Bolonha, jogando lá na Itália, 1-1, e tá aí em 10º lugar, 4 pontos. Já o time aqui, galera, do Trash, 2 jogos e 2 derrotas, né, perdeu na estreia pro Lyon e no último jogo perdeu pro Brann, jogando lá na Noruega, perdeu por 1-0. Os últimos 5 jogos de cada equipe, a gente vai ver aqui o Freiburg, 1 vitória e 4 empates, né? Não perdeu nesses últimos 5 jogos, porém empatou bastante, né? 4 empates, inclusive essa única vitória que teve nos últimos 5 jogos foi no amistoso interclubes, tá? Já o time do Trash, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, né? Na última rodada do holandês aí acabou vencendo o Volendam por 3-1, e no confronto direto não tem nenhum jogo, tá? As odds aqui pro Freiburg vencer, vamos dar uma olhada, tá pagando aqui 1,53, enquanto pro Trash tá pagando 5,75, 6,20, e na minha opinião o Freiburg é a favorito para vencer, especialmente jogando na Alemanha, né, diante de sua torcida. Primeira opção aqui, casa vence, Freiburg para vencer, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro Freiburg. Agora, nosso último jogo aqui da Liga Europa, galera, a gente vai ter aqui o Nottingham da Inglaterra, né, jogando em casa contra o Porto de Portugal. 4 horas da tarde esse jogo, a gente vai ver a classificação aqui até o momento, o Porto 100% até o momento, né, o visitante é em 7º lugar com 2 jogos e 2 vitórias, na estreia venceu fora de casa o Salzburg por 1-0 e no último jogo venceu o Estrela Vermelha por 2-1 jogando em casa. Já o time aqui do Nottingham, 1 empate e 1 derrota, né, na estreia acabou empatando contra o Betis, 2-2 fora de casa, e no último jogo foi surpreendido pelo Midtjylland, né, a equipe da Dinamarca, e perdeu em casa por 3-2, né, querendo ou não foi uma surpresa, e agora o Nottingham vai tentar buscar aí uma vitória para poder subir na tabela, né, porém não vem de não vem de uma boa sequência, né, são uns resultados bem ruins aí, né, 4 derrotas seguidas e 1 empate nos últimos 5 jogos, né, na Premier League, por exemplo, foram 3 derrotas aí seguidas, enquanto o time do Porto, 4 vitórias e 1 empate. Confronto direto não tem nenhum jogo, né, pra gente ver aí, pelo menos de curiosidade. E as odds aqui, galera, a gente vai ver que o Porto tá pagando uma odd de 3
2,95, enquanto o Nottingham está pagando 2,38, 2,45. Na minha opinião, um jogo bom aí para o Porto marcar pelo menos um gol, independente do resultado final, e também para bater gol das duas equipes, né? Então a primeira opção aqui, fora mais de meio gol, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Porto, talvez um empate com gols. Agora vamos aqui para a Conference League, né? A Liga Conference aí, fase de liga. A gente vai ter aqui o Crystal Palace da Inglaterra jogando em casa contra o AEK. Se eu não me engano, essa equipe é da onde fugiu? É do Chipre? É do Chipre, pronto. Problema resolvido. A gente vai ter aí o Crystal Palace jogando em casa aí contra essa equipe do AEK Larnaca, né? Equipe do Chipre, 4 horas da tarde. Na classificação aqui a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver essa equipe fez um jogo até o momento e venceu, né? Venceu aí em casa o Alkmaar da Holanda por 4-0 e o Crystal Palace também venceu seu jogo aí, só que fora de casa contra o Dinamo Kiev por 2-0, né? Então duas equipes aí que iniciaram bem, né, nessa primeira rodada. Lembrando que vai ser a segunda rodada ainda da Conference League, né? Diferente aí da Champions e da Liga Europa, né? É apenas a segunda rodada aí da Conference League. O Crystal Palace nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do AEK Larnaca, 4 vitórias e 1 derrota, tá numa sequência muito boa por sinal, né? Confronto direto não tem nenhum jogo, e a gente vai ver aqui, né, as odds, tá pagando 1,20 pro Crystal Palace vencer e uma odd de 15,50 pro AEK vencer. Para quem gosta de uma zebrinha aí, ó, odd 15,5, 15,50, né, pro AEK vencer. Quem sabe uma moedinha, né? Não é ruim de tudo não, porque a equipe vem de um bom momento. Obviamente que a gente está falando de ligas bem diferentes, né? Campeonato inglês bem superior ao campeonato do Chipre, né? Da equipe aí do AEK. Aqui, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo? Eu vou ficar com um empate de 2-2, tá, galera? Acredito que o AEK vai surpreender, vai conseguir um empate ou quem sabe até uma vitória, né? Obviamente o Crystal Palace tem uma equipe melhor, mas eu tô achando que vai ter uma zebrinha aqui nesse jogo. Agora o próximo jogo aqui, né, nosso último jogo da Liga da Conferência, né, Conference League, a gente vai ter aqui o time do Mainz, da Alemanha, jogando em casa contra o Zrinski. Esse jogo que acontece 4 horas da tarde. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, o Mainz até o momento O Mainz até o momento venceu um jogo aí na estreia, fora de casa o Omonia venceu por 1-0, e o Zrinski aí que venceu o Lincoln por 5-0, uma goleada, né? Então fica de olho aí com essa equipe do Zrinski. A gente vai ver o Mainz aí, 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos, e essa equipe do Zrinski, que é da Bósnia, né? 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. Confronto direto não tem, e a gente vai ver as odds aqui, galera, tá pagando 1,24, 1,22 pro Mainz vencer, e uma odd de 13, 12 pro time do Zrinski vencer. É igual o jogo anterior que eu falei do Crystal Palace, e esse daqui pode acontecer uma zebra também, tá, galera? Mas aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, tá? Acredito que o Mainz vai vencer pelo fato de jogar em casa. Agora vamos aqui para a semifinal da Sul-Americana, né? A gente vai ter aqui a Universidade de Chile jogando em casa nesse primeiro jogo contra o Lanús da Argentina. 7 horas da noite esse jogo. Acredito que nesse primeiro jogo a Universidade de Chile vai vencer, tá, galera? Acredito aí que, querendo ou não, com o apoio de sua torcida, vai conquistar essa vitória. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Lanús, 3 vitórias e 2 empates, campanha bem parecida, né? Confronto direto, a Universidade de Chile venceu uma vez e o Lanús venceu uma, né? Isso na Sul-Americana de 2013, tá? E como eu falei, a Universidade de Chile jogando em casa é uma equipe chata. Se a gente for buscar aqui os 10 jogos, a equipe só perdeu 2 jogos, venceu 7 e empatou 1. Então aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica casa ou empate, né? Tá pagando uma odd boa aí de 2,40, né? Deixa eu só conferir aqui, mas tava 2,40, se eu não me engano. Aumentou, né? 2,60, 2,67. Então, na minha opinião, vale a pena pegar essa dupla hipótese a favor do Universidade de Chile, tá? Casa ou empate, nossa primeira opção. E a segunda opção a gente pega aqui menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 para a Universidade de Chile. E agora nosso último jogo aqui, Copa Libertadores, né? Grande semifinal aí entre LDU do Equador contra o Palmeiras, representando o Brasil aí nessa Libertadores, né? Vamos ver se nessa grande final vai ter novamente aí um Flamengo e Palmeiras, né? Lembrando que o Flamengo joga aí nessa quarta-feira aí contra o Racing, né? Vai ser jogo duro, e a mesma coisa vale aqui pro Palmeiras, né? Que vai jogar na altitude nesse primeiro jogo aí e pode
complicar aí, especialmente por conta dessa altitude, mas a gente sabe que o Palmeiras tem uma equipe bem qualificada e não seria surpresa vencer esse jogo aí mesmo jogando fora de casa, tá? 9h30 da noite esse jogo. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos da LDU, 4 vitórias e um empate, né? LDU que vem aí numa sequência muito boa, inclusive no último jogo aí das quartas de final eliminou o São Paulo, né? Eliminou o São Paulo aí vencendo os 2 jogos, vencendo em casa e vencendo no Morumbi. E o time do Palmeiras, por sua vez, vinha de uma sequência muito boa, mas acabou perdendo aí no Brasileirão na última rodada pro Flamengo, mas isso daí acredito que não vai mexer com o psicológico da equipe aí, que tem tudo para poder chegar nessa grande final da Libertadores, né? Confronto direto teve o jogo na Libertadores de 2009, LDU venceu o primeiro jogo e no segundo jogo o Palmeiras aí acabou vencendo por 2-0 e na ocasião se classificou, né? Então aqui, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, vou dar uma olhada aqui na odd, tá 3,10. A gente pode estar pegando casa mais de meio gol, né? LDU para marcar um gol independente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 LDU, tá? Acredito que nesse primeiro jogo o LDU vai vencer por conta da altitude. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aqui de quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí os bilhetes, né, que eu prometi no começo do vídeo, né? E o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada dessa quinta-feira, a gente pegou aqui 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Fenerbahçe contra o Stuttgart, a gente colocou o Stuttgart para marcar um gol nesse jogo, tá? Acredito que vai ser um jogo aberto aí e o time alemão vai marcar um golzinho independente do resultado final. Aí o segundo jogo aqui, Lyon contra o Basel, a gente colocou aqui o mais de um gol e meio na partida. Na minha opinião, um jogo totalmente over e acredito que 2 gols aqui é 90% de chance de acontecer. E o terceiro jogo, Libertadores, semifinal aí entre LDU e o Palmeiras, né? Lembrando que a LDU vai jogar o primeiro jogo em casa na altitude. A gente colocou aqui o mais de um gol e meio na partida, tá? Acredito que vai ser um jogo aberto aí com 2 gols ou mais e tá pagando uma odd muito boa aí de 1,50, tá? No final, a gente teve uma odd total aqui de 2,18. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 218,75. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, que ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem, a gente pegou aqui 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Nottingham contra o Porto, a gente colocou aqui o Porto para ter 4 finalizações no primeiro tempo, tá, galera? Lembrando que essa opção aqui, possivelmente você só vai encontrar na Bet365, que na minha opinião é a melhor casa para poder fazer esse método de alavancagem, tá, galera? Então, se a banca de vocês tiver aí também essa opção, show de bola, mas a princípio eu acredito que só tem na Bet365, tá? Então a gente pegou o Porto para ter 4 finalizações no primeiro tempo, tá? Chute para fora, chute bloqueado, chute na trave, gol, goleiro defender, tem que ter 4 finalizações do Porto no primeiro tempo. Aí o segundo jogo aqui, Freiburg e Utrecht, a gente colocou aqui para ter 3 escanteios no primeiro tempo ou mais, tá? Isso aí juntando as 2 equipes, não é equipe A e equipe B não, tá? Tem que ter 3 escanteios aí no primeiro tempo juntando as 2 equipes. E no jogo aqui da LDU contra o Palmeiras pela Libertadores, a gente pegou esse mesmo método, né? Esse mesmo mercado, né? Mais de 2 escanteios no primeiro tempo, né? Juntando o LDU e Palmeiras aí, para ter 3 escanteios no primeiro tempo ou mais. No final a gente teve uma odd de 1,60, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$160. Esse bilhete de alavancagem eu acredito que tem 90% de chance de bater. Então um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quinta-feira. Agora, galera, eu vou estar deixando para vocês o bingo, tá? E o nosso bingo da rodada ficou assim, ó. No nosso bingo dessa quinta-feira, eu coloquei aqui uns jogos mais ousados, tá? Primeiro jogo aqui, Feyenoord contra o Panathinaikos. A gente colocou o Feyenoord para marcar um gol no segundo tempo, tá? Então, assim, segundo tempo, independente do resultado final, o Feyenoord tem que marcar um golzinho aí na segunda parte do jogo, tá? Aí o segundo jogo aqui, Lyon e Basel. A gente colocou o ambos marcam, né? Que na minha opinião tem grande chance de bater. Aí o próximo jogo aqui, Roma e Viktoria Pilsen. A gente colocou vitória da Roma. Aí o quarto jogo aqui, Freiburg e Utrecht. A gente colocou mais de 2 gols e meio na partida, né? Acredito que vai ser um jogo aberto aí com muitos gols. E o nosso último jogo do bingo aqui, Libertadores, LDU contra o Palmeiras. A gente colocou LDU para marcar um gol. Independente se vai vencer, empatar ou perder, a LDU tem que marcar um golzinho nesse jogo aí contra o Palmeiras.
Aí no final, galera, a gente teve uma odd de 7,21. Eu particularmente joguei aqui R$50 para ter um retorno aqui de R$389,81, tá? Lembrando que na Estrela Bet tem os ganhos extra, né? Quanto mais jogos você coloca no bilhete, mais ele te dá aí um possível ganhos extra, né? Por isso que no final aí teve R$28,88 a mais no nosso ganho total aqui, né? No nosso possível ganho total, tá show? E como eu falei, né? O bilhete foi feito na Estrela Bet e eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? Só você clicar no link, você já vai direto pro bilhete pronto, aí você já vai estar tudo prontinho aí, não precisa procurar jogo por jogo, mercado por mercado, é só você clicar no link, você já vai ter o bilhete pronto aí, é só colocar o valor que você deseja apostar. E se por acaso você não tem conta na Estrela Bet, já clica no link, faz seu cadastro e aproveita aí as vantagens dentro do site e aproveita também para fazer o bingo da rodada que ficou muito bom e com essa oddzinha top aí de 7,21, tá show, galera? Vamos finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites, dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta e quem puder ajudar também, compartilha bastante o link desse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!